Eu gravei um vídeo ontem aqui, ainda falando dessa entrevista do Jon Jones, que ele fala que ele não vai lutar com o Aspinall. Se você não assistiu, eu vou botar um pedacinho aí pra você ver. E se você vencer essa luta, você vai defender o cinturão contra Aspinall, que é o campeão interino. Mais provável que não, provavelmente não. Ele simplesmente não provou nada ainda. Estou aqui para enfrentar caras que, olhando para trás, daqui a 10 anos dirão: Jon Jones lutou contra esse cara, aquele cara, essa lenda, esse campeão. Se houvesse uma luta que valesse a pena financeiramente e também para o meu legado, eu lutaria com o Alex Pereira. Essa luta com o Pereira faria mais pelo meu legado do que lutar com um novato no hype. Isso me fez pensar, porque eu tô vendo um movimento que tá fazendo o Jones virar um vilão. E eu tô tentando entender por que ele tá virando esse vilão. Ah, porque ele não quer, ele tá evitando o Aspinall. Da onde que surgiu o Aspinall e por que essa necessidade do Aspinall ser o próximo a lutar pelos pesos? Da onde que saiu esse monte de justiceiro pelo Aspinall aí que eu não tô conseguindo entender. Aí eu tive uma ideia, eu li o tweet desse jornalista aqui, muito bom por sinal. Eu vi um tweet desse Aaron Bronsteter, que é um jornalista bem conhecido aqui, que ele fala o seguinte, se referindo ao fato do Jon não querer lutar com o Aspinall e querer lutar com o Poatan. Eu não vejo problema nisso se o Jon abrir mão do título dos pesos pesados e voltar para os meio pesados. Enfrentar o Pereira no peso pesado a seguir está totalmente fora de questão. E aí eu respondi até lá e eu quero entender por que isso é fora de questão. Aí me veio esse negócio na cabeça, eu quis correr aqui e fazer esse vídeo pra vocês. Eu quero que vocês esqueçam essa entrevista do Jones e tudo que o Jones falou até agora. Esquece. Um segundo. Aperta o botãozinho de apagar aí da memória e esquece. Esquece essa situação completamente. Agora eu vou colocar um outro cenário aqui pra vocês. E se fosse o Poatan, depois da luta com o Khalil Rountree, ou depois da luta com o Prohaska, ou depois da luta com o Jamal Hill no UFC 300? Luta principal, pay-per-view, aquele hype todo, o cara pega o microfone na mão e fala: Jon Jones, eu quero subir pra lutar com você valendo o seu cinturão dos pesos pesados. E esquece que alguma vez o Jon Jones falou que não ia lutar com o Aspinall, que preferia lutar com o Poatan, e que o Aspinall é isso e que o Aspinall é aquilo. O que ia acontecer? Agora imagina só esse cenário. O Poatan, com o hype todo que o Poatan tá vindo e com todas as performances que o Poatan tá tendo, o Poatan chegar e pedir pra fazer essa luta com o Jon Jones. Você sabe o que acontece? Acontece 100% o inverso do que tá acontecendo agora. Todo mundo ia falar: essa luta tem que acontecer. O Poatan tem o direito de subir e já ir direto para uma disputa de cinturão, porque o Poatan é o campeão. Olha o que o Poatan tá fazendo. Poatan tá nocauteando todo mundo. Poatan quer subir de peso. Deixa o cara subir de peso. Por que o Jon Jones não luta com ele? O Aspinall que espere. O que fez o Aspinall até agora comparando com o Poatan? Se o Poatan quiser subir, deixa o homem subir e ele tem que ir direto para uma disputa de cinturão. Automaticamente, o Aspinall espera. Vocês concordam comigo ou não? Tira o ódio do coração e responde essa pergunta aqui no comentário. Eu leio tudo que vocês escrevem. Vocês concordam comigo ou não? Era só isso que eu queria trazer aqui pra vocês, tá bom? Pensa nesse cenário, inverte a situação um pouquinho e vamos pensar o que é o melhor pra fazer. Se o UFC conseguir fazer essa luta nos próximos 6 meses, imagina, eles vão lutar agora, em meio de novembro. Daqui 6 meses é junho. Tem tempo demais e não é muito tempo pro cara esperar. Deixa o Aspinall esperar. Faz a porra da luta do Poatan com o Jon Jones. Não tem luta maior na história do UFC. Era só isso que eu queria falar aqui pra vocês. Eu vou vazar já, daqui a pouquinho tem a luta do Carlos Prates no UFC Fight Night. Eu já fiz as minhas apostinhas lá, ó, stake.com, o link tá aí, já clica no QR Code ou clica no comentário fixado que leva você direto pro meu link. A aposta que eu recomendo pra vocês tá na tela aí. Carlos Prates, Gerald Meerschaert e o Eliseu Capoeira. Os 3 juntos pagam 4,74. Eu botei 50 ali pra devolver 237 se os 3 ganharem, tá? E não esquece, sempre tem a promoção da decisão dividida. Se você fizer uma aposta simples e o cara não ganhar, perder por decisão dividida, a stake devolve o seu dinheiro integral, beleza? Clica no link que tá no comentário fixado ou entra lá e usa o código MMA hoje. Bora fazer uma carninha amanhã com esse dinheirinho da stake. Não aposta mais do que você tem. Aposta com responsabilidade. Só se for maior de 18 anos, já sabe, né? Não gasta o que você não tem. Isso é pra ser divertido, é só pra dar um hypezinho ali na hora da luta. Não é pra perder dinheiro. Então, tamo junto, obrigado. Deixa o like, se inscreve, aquela parada de toda. Tamo junto, valeu, abraço, até a próxima.